Bem-vindos a mais uma edição do Experiencast. Recebemos hoje aqui uma amiga querida, muito especial. Ela que é hipnóloga, ela é mentora de desenvolvimento humano, reprogramadora mental e palestrante. É com muito carinho que recebemos hoje no Experiencast Rebeca Trombini. Tudo bem, Rebeca? Tudo ótimo, querido. Gratidão pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e poder participar desse movimento todo gigante, né? Verdade. Rebeca, vamos lá. A audiência quer saber onde e como começou a busca por entender mais sobre emoções, energia e comportamento. Como tudo começou? Bom, a base é uma coisa que já fazia parte da minha vida, de certa forma, da minha infância, muita influência da minha mãe, desse lugar das energias, inclusive de espiritualidade, né? Que hoje já tem os estudos que comprovam esses dois lados. Mas vamos crescendo e a falta de saber lidar com as nossas emoções. Chegou algum momento da minha vida que eu bati nesse muro, onde as emoções, elas me dominavam. Todo mundo passa por essa fase. E aí houve uma ruptura, então a busca por desenvolver mais o hábito de estudos e de conhecimento sobre isso. Então foi uma abertura ali, é um mundo gigante. É um mundo gigante. Maravilha. E qual foi a primeira experiência com essa transformação em você? A primeira experiência, bom, a emocional, de grande descoberta foi quando eu passei pelo processo da hipnose. Quando eu fui a cliente de um profissional hipnoterapeuta. Ali foi um uau. Foi uma descoberta que eu não imaginava a capacidade mental humana para acessar coisas internas que a gente bate o pé e fala que não existe, que não acredita. E aí você sentir aquilo num processo dentro da hipnose, com uma guiança profissional bem alinhada, foi o maior uau que eu já havia vivido. Aí passaram-se alguns momentos, porque antes de passar pelo processo, eu estava consumindo alguns conteúdos dessa escola. E aquilo já fervia meu coração. Eu falei, eu preciso passar pelo processo para entender. E nessa virada de chave gigante, foi o uau. Aí eu falei, existe muito mais além do que a gente pode ver. E como foi esses primeiros estudos técnicos? Nossa, é um técnico vivido dentro de um invisível. Foram extraordinários. Essa palavra eu uso muito. Você pode ver, né? O meu conteúdo é o extraordinário. Porque passa do mediano. Sai do medíocre, que a gente está acostumado no piloto automático, entra no mediano e ultrapassa o extraordinário. Então, rompeu muitas barreiras. Maravilha. Em algum momento você percebeu que toda essa técnica ela vai além dos estudos e ela se transforma em transbordo, propósito? Sim, totalmente. Inclusive, foi o que conectou com o meu propósito. Eu fui descamando, né? Eu repito isso porque é importante. A gente entra na fase primeiro do autoconhecimento. Só que a vida faz com que a gente queira se desenvolver. Estudo, faculdade, a gente pula o autoconhecimento, né? Então, entra no autodesenvolvimento. Quando eu entrei no autoconhecimento, aí que eu fui conhecer a Rebeca, fui ouvir a Rebeca, fui descamar com a hipnose, fui entendendo, tirando essas máscaras e dando mais sensibilidade para o meu propósito, para minha essência mesmo, para algo que vibra o nosso coração, né? Assim como vibra o teu coração, e trazer esse propósito para outras pessoas, foi necessário que eu me conectasse com o meu. Então, a hipnose, ela vai fazendo a gente reviver coisas e reprogramar. A reprogramação vem desse lugar, a gente remover essas máscaras, devolver para esse lugar essa essência presente. Então, meu propósito conectou ali. E o meu propósito ativa outros propósitos. Maravilha, Rebeca. Ainda existe muita insegurança, Na verdade, não é insegurança a palavra certa, muito preconceito a respeito da hipnose no Brasil? Um tabu, né? Uma crença negativa. Vou ser muito honesta contigo. Quando tudo começou pra mim, naturalmente a gente se adapta ao universo para poder falar a linguagem, traduzir o que a gente aprendeu, o que a gente estudou, o que a gente viveu. Foi muito desafiador porque existe essa crença, sim. Mas falar e viver ela e se tornar a experiência, a transformação em vida, não abre mais esse espaço. Então, todos os ambientes onde eu vivo, onde eu transbordo, onde eu me conecto, já não existe mais esse questionamento. Existe como que funciona? Como é? Porque quando você vive, experiencia e se torna resultado
desse movimento, porque as Tira pessoas toda a precisam dúvida, né? de resultado. Elas gostam de resultado. Acaba com tudo. Então, eu sou a crença positiva disso. Então, diminuiu bastante. Hoje é um mercado, você sabe, é uma ambiência muito forte. A gente tem trabalhado muito para levar isso pro mundo, né? E sim, tá cada vez mais fácil falar sobre isso. Essa é a verdade. Quando nós somos o exemplo vivo, né? Acaba facilitando, né? Total, a gente vive isso. Eu tenho um mentorado, Rebeca, que ele fala sempre comigo que... Confesso que eu ainda não tive a experiência, né? Ah, e ó, eu vou ter que puxar a orelha. Mas eu tenho um mentorado que ele é hipnólogo também. E ele sempre fala para mim que o processo de hipnose ele é muito mais rápido do que o processo terapêutico. Sim, total. Porque o que acontece? Isso aqui não é para gerar separação, tá? Porque eu tenho clientes que passam em processos comigo, mas fazem acompanhamentos psicológicos, paralelos. Eu não digo que, não faça. Porém, existe profissionais e profissionais. O que é interessante entender? Eu vejo muito a psicologia, que inclusive é o meu sonho, sempre foi meu sonho de infância, trabalhar com esse ambiente. Então, a psicologia é o rótulo, é o termo que traz isso de uma forma, né, para ser vivida, ser estudado, experienciado. Mas hoje o mercado é gigante e inúmeras ferramentas desse ambiente. O que acontece? A hipnose, ela vai na raiz, ela vai na causa. A gente faz o desbloqueio na causa. Então, um processo terapêutico tem pessoas que usam como muleta. 1, 2, 3, tem gente que faz 10 anos, e 10 anos usando medicação junto ao psiquiatra e trocando medicação, e já não tem o que fazer. Piloto automático total. Só ali, modo avião. A pessoa tá cozinhando sem sair do lugar. Então, a hipnose, ela entra nesse lugar de já direto na raiz, já desbloqueia e entra a fase da reprogramação. Então, você acelera resultados de 5, 10 anos em um processo de 3 meses. Em um encontro, a gente desbloqueia. E depois a mentoria vem para isso. A gente vem trabalhando, vem direcionando, reprogramando. São várias camadas. É um holístico geral, né? Um todo. Mente, corpo, rotina, energia, vibração, consumo, tudo. Então, sim, a hipnoterapia e a hipnose, ela transforma assim, ó. Acabou que nós, nos bastidores aqui, estávamos falando sobre hipnose, né, e tal, e acabamos pulando etapa. Fala pra gente um pouquinho quem é a Rebeca, qual a sua cidade, como que tudo isso começou. Caramba, uma grande história, né? 32 anos, mas carrego dentro de mim a experiência de mais de 60, essa é a verdade, uma alma muito antiga. Sou mineira, sou do sul de Minas, sou nascida em Varginha, a famosa cidade do ET. Mas minha mãe é carioca e meu pai é mineiro. Hoje eu moro aqui no Rio, tô nesses movimentos, né, de mudança, de transformação ainda, colocando a minha vida a dispor disso. Sempre fui muito conectada com essa linguagem emocional, é uma coisa minha desde mais nova. Meu pai sempre falava pra mim, quando nós íamos no final de semana na pracinha, ele levava a gente na pracinha da Alterosa. E eu sou a única menina lá em casa, sou a do meio, somos em 3, 2 homens e eu do meio. E ele me soltava pra brincar, dava 10 minutos, eu voltava de mão dada com uma amiga, falando, olha pai, a minha melhor amiga. Então eu sempre fiz muita conexão e muito rápido, de forma genuína. E isso foi me fazendo desenvolver. Então, a oratória, posicionamento, meu pai é jornalista, isso foi se desenvolvendo. Me formei em estética aos 23, 24 anos e abri uma empresa. Lá, morava em Machado, no sul de Minas. Morei por lá há 6 anos. Tive um relacionamento lá e construí minha empresa. E dentro dessa empresa, eu trabalhava com bronzeamento natural. Numa cidade bem pequenininha, de 40 mil habitantes. E acabou que foi uma explosão. Foi um estouro. Até hoje, tem pessoas que me procuram para fazer curso. E quando eu passo por lá, querem que eu faça o bronzeamento. Foi lindo a minha trajetória lá. Foi o que me deu esse espaço. E aquela sala de montagem de biquíni se tornou uma sala terapêutica. Elas não me procuravam apenas pelo resultado. A experiência ela era muito além disso. Chegou um momento que ficou pequeno. Porque a minha entrega ali era além. E eu terminava o dia, eu atendia 10, 15 clientes. Eu saía assim vibrando. Era meio-dia, o dia estava acabando. Eu aguentava mais 3 dias daquele. Então, a minha conexão com esse ambiente foi sendo fortalecida. E aí veio a hora da ruptura, né? Que vem uma outra fase da minha vida. Onde fica pequeno, você expande muito, fica pequeno, o propósito é maior, o chamado é gigante e você tem que abrir os olhos. Você tem 2 escolhas. Ou você fica e entra na zona de
conforto, que é desconforto, aquela pancada da vida e você se torna mais um do tudo por medo de mudar de carreira, de mudar de realidade, ou você aceita que você tem um propósito, um chamado e abraça. E foi quando tudo começou. E aí, de lá pra cá, eu me separei em 2022. Foi um relacionamento que me ensinou muito, um estado, assim, de presença muito grande. E aí, eu precisei finalizar, foi um término muito saudável e veio a transmutação de tudo. Foi quando houve um chamado para vir para o Rio. Eu vim acreditando em alguma coisa que eu não sabia o que era. E quando eu cheguei, porque eu comecei a sentir muito um chamado de, caramba, eu sei muito, eu entendo muito, eu conheço muito, por que que eu não alcancei o que essas pessoas incríveis já alcançaram? Existe mais, qual é a porta? E aí, falo de pessoas da neurociência, pessoas grandes, de mentalidade grande. E aí eu comecei a buscar, só que não entrava. E um belo dia eu encontrei na internet um filósofo, e onde ele falava de uma outra jornada, sobre feridas emocionais, um outro ambiente. Eu falei, tá, para uma mulher tá íntegra de si, aí bateu o lugar, espiritualidade estava ausente na minha vida, nessa fase. E aí foi quando eu comecei a procurar. E no que eu procurei, tava ali me esperando. Tava ali o chamado aberto. Aí eu vim pro Rio e começou a reconstrução de tudo. Aí veio uma longa jornada de desconstrução de imagem. Eu era fisiculturista, eu tinha uma outra realidade, uma outra fisionomia. Veio a desconstrução do ego, para eu realmente aceitar o que estava vindo pela frente. E hoje, mais do que nunca, eu entendi aonde que estava me direcionando. Hoje que eu tô assumindo esse papel. Então, a história de 2 anos que parece que fazem 10, Max, 10. Maravilha. E você foi fisiculturista? Sim, atleta. Eu tava na iniciação, não cheguei a participar de um campeonato, tava numa preparação, alinhamento, eu vivia, eu respirava, eu comia aquela realidade. E próximo a começar uma preparação para o final do ano, eu sofri um acidente de moto. Isso aqui no Rio de Janeiro? Lá em Minas. Morando em Machado. Então, estilo de vida direcionado à alimentação, rotina, tudo muito bem regradinho. Uma vida gostosa de se viver, tranquilidade. Só que depois da minha separação, por ser uma cidade muito pequena, e eu não saía lá, não tem muitas opções, sempre fui mais na minha, mais tranquila, foquei que todo excesso esconde uma falta. Sempre, né? Direcionei tudo pra lá. E aí, direcionar me gerou mais resultados, porque tudo que a gente foca expande. Então, eu bati igual uma cavala, essa é a palavra, e alcancei os resultados. E estava começando a entrar em preparação para isso. E aí, próximo a esse movimento, eu sofri um acidente. E foi aí que deu aquela queda. Eu falei, tem alguma coisa querendo falar comigo, eu não tô entendendo. Aí vem o mental, né? E aí o espiritual abriu, eu fui soltando. Só que é muito doloroso soltar aquilo que você acredita que é para você. Só que não é. E quanto mais você segura, você quer ter controle. Não. Você quer se pertencer, você quer uma figura, né? Você quer um personagem. Quanto mais você resiste, mais o universo te espanca. E esse acidente, ele foi como esse lugar, essa separação. E eu, depois do acidente, era incrível, porque eu tenho o meu lado todo... É um lado inteiro de cicatriz. Me derreteu, assim, no asfalto. Eu cheguei, senti todo o processo, a dor, mas eu senti um estado de gratidão que eu nunca tinha sentido na minha vida. Todo mundo à minha volta tenso, preocupado, a moto, acidente, você... Eu, caramba, eu tô muito grata. Muito grata. Eu não sinto nada por aquele senhor, eu não sinto nada pela situação. Que isso? Aí eu comecei a entender. Aí houve um convite para eu vir pro Rio. No final do ano, eu vim passear e aí começou tudo a acontecer. Eu fui pondo o pé, Deus foi abrindo o caminho. É verdade, confiando, né? Total. Eu falo sempre para os amigos, para os mentorados, né, que enquanto a gente não soltar, na verdade a gente acha que a prisão é que nós estamos presos, na verdade nós estamos aprisionando, né? Exatamente. Na verdade são as coisas que nos prendem, né? Existe uma ferida aí, muito específica, tá? Nós temos 5 feridas emocionais. Eu vou falar nós temos para passar rápido, mas contextualizando, somos essência pura divina, todos nós, certo? Todos nós somos uma centelha, todos nós somos essa camada espiritual desse ser iluminado que nos criou. E nós viemos para cá para brilhar, para representar isso, essa prosperidade, essa criatividade de também criar outras coisas para transformar outras vidas através da nossa. Tanto é que toda criança, o que ela é? Ingênua, inocente, pura, não tem régua,
Não, nada segura uma criança, a não ser quem está em volta. E aí chega um determinado momento, que eu explico isso nos processos de hipnose, que nós começamos a vestir máscaras, o nosso ego ferido veste máscaras para se caber naquela realidade que a gente está crescendo. E uma dessas feridas que a gente acaba desenvolvendo, que é cutucada na gente, é a ferida da traição. E a ferida da traição tem várias máscaras. E uma dessas máscaras é a máscara do controle e da rigidez, que é onde a gente não confia no fluxo, porque a gente quer que seja do nosso jeito, porque se não for do nosso jeito a gente não tem controle, corre o risco de dar errado, corre o risco da gente ser humilhado, corre o risco de ver a verdade. Meu Deus, é meu. Aí você se torna aquilo. É uma das feridas que eu trabalho, inclusive no Raízes da Alma. Uau, maravilha. Aí a gente se reconhece nessa rigidez, nesse controle. Tem que ser do meu jeito. E se a gente sai desse fluxo, o que acontece? A gente entra em estado de ingratidão, porque a gente não está confiando que existe algo maior. Então, a gente não está sendo grato pelo que se tem, pelo que se é. E aí, vem até nós. Então, essa paralisia das pessoas, esse dá de cara. Por que nada acontece comigo? Por que eu lidar aqui, dá só comigo que não? Aí a gente vai lá, opa, deixa eu ser vítima. A responsabilidade não é minha, mas é. Porém, a pessoa não tem essa consciência. Então, esse é o meu trabalho. Trazer essa consciência nesses movimentos para a gente começar a trabalhar isso na hipnose. Então, o que você falou é isso. É um estado de ingratidão dentro de uma ferida do ego. É uma espécie de egoísmo também, né? Inconsciente. Exatamente. Eu quero que ele tome as minhas decisões, eu quero que ele faça o que eu quero. Sim. E, na realidade, cada um tem a tua jornada, né? Sim. E, às vezes, acontece até na relação pai-filho, mãe-filho. Os seus pais têm a jornada deles. Sim. E, às vezes, por egoísmo, nós não deixamos eles irem, né? Sim. Aprisionamos, prendemos, achamos que é do nosso jeito que tem que ser e não é. Eles têm a jornada deles, eles fazem as escolhas deles e tá tudo bem, é do Perfeito. jeito dele. E isso só faz mal pra gente, não é, Rebeca? Que você fica ali sufocado. Eu que mando, eu que faço, o meu controle. Não, é a liberdade de ser. Só que aí, o que você precisa entender? Entra também esse lugar, você, muito bacana, ter essa visão e talvez até veio alguma consciência, alguma memória sua aí de refletir em qual momento você pode estar fazendo isso com seus filhos. Então, fiz durante muito tempo com os meus pais, minha mãe, na verdade. Minha mãe, quando necessitava de alguma ajuda, eu ajudava, mas eu queria ter controle. Falava, ó, toma aqui, mas é pra isso, isso e... Cara, se eu emprestei ou se eu dei... Toma. Ou então eu queria interferir nas decisões dela. Eu invertia, né, os papéis. Eu queria ser pai dela, mãe dela, o pai dela, quando na realidade era o contrário. E assim, eu demorei um pouquinho, passei por um processo para entender que a jornada dela é dela, não é minha, e que as decisões são delas, não são minhas. E tá tudo bem. Perfeitamente. E isso é libertador. Total. E sabe de onde veio esse seu comportamento? Não. Dela mesma. É, né? A gente reproduz aquilo que nos foi ensinado. Então, a sua visão para com o mundo sobre o amor veio de quem? De quem te criou. Então, a forma como você lidar com o amor hoje, que é o que você acredita, tá dentro da sua crença, da sua realidade, da sua experiência, com a lente que você vê o mundo. Foi você reproduziu algo que foi ensinado. A hipnose entra aí, tomada de consciência, reprogramação, essa libertação para que você se conecte ainda mais com o amor da fonte, que é o amor livre, o genuíno, o que faz de forma que solta, que confia. Eu apenas te dou. E a forma como eu te dou é verdadeira. O que você vai fazer é sobre você ir dar esse espaço para o outro se desenvolver nesse amor genuíno que vai trazendo esse estado de presença. Então, o que você aprendeu foi o que ela aprendeu. E ela te ensinou. E você inconscientemente reproduziu. E a avaliação vem, caramba, onde mais eu faço isso? Porque você faz com você faz com sua esposa, você faz com seus filhos. É inconsciente. Por isso essa tensão de você começar a observar por que será que eu tô agindo assim? Tá bom, agora preciso buscar o entendimento sobre isso, a consciência. Beleza, agora eu sei, tenho a consciência, o que eu faço com isso tudo? Desprograma, volta pra raiz, volta pra essência. Maravilha. E quando você chegou aqui no Rio, como é que foi? Você tinha alguém te esperando? Foi com a cara e com a coragem? Alguém para te receber? Uma história muito louca. Final do ano, eu participei de uma consagração em São Tomé das Letras, que é da ayahuasca. É uma medicina natural, é algo que precisa ser estudado
Eu não vou nem entrar em muitos detalhes por não ter a linguagem ideal para transmitir essa informação. Exige estudo, todo um conhecimento, mas é algo conectado à expansão dentro desse campo que nós temos da natureza. E eu conheci uma amiga, que hoje é minha amiga, a Camila, que ela é mineira e mora no Rio. E só eu estava passando, naquele momento, entre os meus amigos, só eu passava por essa situação de busca, de desconforto e sonhos lúcidos, coisas, assim, sobrenaturais acontecendo comigo, de uma forma rápida. E eu não tinha sabedoria de nada do que estava acontecendo comigo. Então, eu comecei a buscar ajuda fora, porque ninguém entendia. Meus amigos me ouviam, me escutavam, mas tipo, ok, tá, e aí? O que a gente faz com isso agora? Eles ficavam assim, ó, me ouvindo. E eu vivendo altas coisas paranormais. E ela... Me conectei com ela em dezembro, nessa consagração, no final do ano, em São Tomé, e a gente trocou contato. Eu ligava pra ela, a gente conversava durante 3, 4 horas. Eu contando as coisas e eu desabafava, tá acontecendo isso, eu não tô sabendo lidar. E ela, calma, horas e horas. E ela falou, olha, deixa eu te falar, eu já estive no seu lugar. E no meu momento, na minha vez, eu tive uma oportunidade. E hoje eu posso fazer isso por você. Vem pro Rio, passa 10, 15 dias, 1, 2 meses aqui na minha casa, vem pra cá. Você precisa entender pra onde a sua vida tá tentando te levar. E eu posso fazer isso por você, vem pra cá. Eu só sei que eu fechei minha mala, não pensei 2 vezes. Sumi. Peguei, só sinalizei, avisei uma pessoa que eu precisava deixar a casa e toquei o barco. Vim, fiquei 10 dias. Na época eu ainda trabalhava com bronzeamento e eu tentei ter controle sobre isso. Tentei ter controle. Vez, né? Ah, eu vou levar o bronze porque eu sou o bronze, aonde eu for eu levo, a minha empresa, eu vou. Era a estabilidade, o conforto, o medo de falta, né? A escassez do vai faltar, vai faltar. Cheguei no Rio, aí abriu uma possibilidade de eu comprar uma empresa de bronzeamento artificial na época. Entrei em contato, fiz reunião com a empresa, falei, beleza, vou comprar. E uma oportunidade de uma casa para fechar com mais 2 meninas. Falei, redondinho. Agora que eu resolvi tudo, que tá tudo sob meu controle, agora que eu sei de tudo, que eu que mando nesse negócio. Sempre Vou querendo voltar para controle, Minas, né? vou fechar minha mudança, vou sinalizar a cidade que eu tô fechando a empresa e vou seguir o barco. Cheguei, fiz isso. Avisei a cidade, tô indo embora, tal, bababá, fechei minha mudança, vim pro Rio. E aí uma amiga, naquela época, me cedeu a casa dela. Fiquei na casa dela em torno de 1 mês e meio, acredito eu. Ela não estava presente, ela acabou ficando ausente, porque ela trabalhava muito, indo e vindo, que era em Niterói. Ela morava lá num cantinho fofíssimo e ela me cedeu, até que desse a data para entrarmos na casa. Ah, meu amigo, chegou o grande momento, fui pra casa dela. 1 semana para eu me mudar pra casa com as meninas, organizar tudo. Desmoronou todos os meus planos. Uma não queria mais morar junto, desencontramos as informações, houve um desconforto, a empresa vendeu para outra pessoa. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu tô fazendo aqui? E eu tinha um cabelão comprido, liso, pra baixo assim da cintura, um piercing na boca que eu tinha tirado há pouco tempo, eu tava numa outra skin, tinha acabado de cortar cabelo, ficar loira, mudando tudo, né? Dizem que quando uma mulher corta o cabelo, vem uma nova fase. Acho que eu entendi bem esse processo. Fui descamando todas elas. E aí, desapegando. Quando aconteceu aquilo, eu falei, ferrou. Acabou pra mim. Só que eu não queria voltar, eu não ia voltar. E eu já tava muito introspectiva, já tava muito fechada, muita dor emocional. Tava passando por uma ruptura. Só que aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter processos mais avançados sobrenaturais. Eu comecei a ter projeção astral. Eu comecei a ver coisas que eu não via. Eu comecei a ouvir coisas que eu não ouvia. Esse campo energético em volta, ele ficou sutil. Muitas aproximações, muitos insights chegando e eu não sabia lidar com isso. E aí foi quando eu me fechei. Rio de Janeiro, sozinha. Muita crença do Rio de Janeiro, né? Que as pessoas falam, tá indo por aí, você é maluca. Cara, nada a ver uma coisa a ver com a outra. Aquilo que você vê, você se torna. Eu não me conecto, não faz parte da minha realidade. Então... E aí eu falei, agora eu preciso viver. Eu tô muito isolada, eu preciso me conectar. Foi quando eu busquei me conectar com pessoas. E aí eu me conectei com uma pessoa que estava dentro da área da hipnoterapia. Nos tornamos amigos, a gente foi desenvolvendo essa relação, fui conhecendo mais esse mundo. Inclusive, ele voltava desse evento de São Paulo. Foi quando nos conhecemos e aquilo esquentou meu coração. Eu podia falar com essa pessoa sobre coisas que eu estava vivendo e eu não sabia, e ele já tinha passado, ele já entendi por que você apareceu na minha vida. Vou poder te auxiliar e te dar alguns direcionamentos. E assim foi. E aí tudo se transformou. E aí a grana que eu tinha trago,
eu naquela época tinha cartões de crédito com valores altos de uma empresa e tudo mais, eu ainda tava naquela frequência do preciso pagar o cartão porque meu nome vai sujar. Tudo crença de escassez, um medo das coisas, sabe? Todo o dinheiro que eu tinha, eu ia lá e pagava o cartão. Ia lá, pagava o cartão. O que aconteceu? Não consegui sustentar, pagar o cartão por muito tempo. O único dinheiro que eu tinha pra me sustentar foi pra pagar o cartão. E em algum momento o dinheiro acabou. E aí o desafio começou. Porque eu ainda tinha uma crença extremamente limitante de que se meu nome sujasse, de que se eu perdesse o cartão, eu seria uma má pessoa. As pessoas não me aceitariam, eu não seria merecedora de determinadas coisas. Então, uma baita de uma crença limitante de escassez que as pessoas têm aqui. Temos, né? O brasileiro tem muito. Então, eu entrei numa frequência que me desmoronou, cara, na época. Mas aí, depois eu consegui vir... Passei por várias fases. Morei em comunidade. Passei perrengue com comida. Passei fome. Aqui no Rio. Passei muita coisa e não desisti. Só que eu não compartilhava com ninguém. Falei, cara, eu vim. Desistir nunca foi uma opção. Aquela parada que quem esquenta o coração. Eu dormia chorando. Mas eu falei, eu não vou desistir. E não vou abrir o jogo, porque esse processo é meu. Aí as pessoas que me amavam, por que você não contou? Porque era sobre mim. Eu não queria que ninguém viesse e apagasse o fogo. Eu tinha que passar por essa parada. E tá aí a prova. História incrível de vida, Rebeca. E fica uma curiosidade, né? Uma dúvida pessoal. Em que momento, nesse jogo todo, você percebeu que deveria escolher você? Putz. A partir do momento que estar em um lugar, um relacionamento saudável, uma empresa saudável, um casamento saudável, uma casa confortável, um projeto de construção palpável que já estava acontecendo, com resultados, tudo em volta, você vê tudo aquilo em sua volta, próspero, não teve uma desconstrução dolorida, a desconstrução veio depois, quando eu me separei, e falar assim, caramba, realmente é isso aqui que faz sentido pra mim hoje? E aí o desconforto começou a bater. E eu tive que ser muito honesta comigo, ainda sem essa sabedoria consciente que hoje eu adquiri, vivendo e estudando, e olhar, vai doer, mas vai doer mais se eu ficar. Então eu tive que passar 1 ano antes de me separar, sentindo um processo pré-depressivo, porque a depressão ela é um estado. As pessoas querem se tornar, se rotulam depressivas. Claro que tem alguns detalhes que isso é conversado dentro de um consultório, não estou diminuindo, mas é um estado que a gente abraça e se torna. E eu passei por 1 ano antes da separação, chorando em silêncio, não entendendo o que estava acontecendo, mas a única coisa que a minha cabeça dizia era, você em primeiro lugar. Independente de tudo e todos à sua volta, foi uma baita de uma travessia que eu tive que passar. E falar assim, olha... Independente de qualquer coisa, hoje eu sou a minha escolha. Foi nesse momento que eu entendi que eu podia muito mais. E nada ia parar. É você se colocar o seu valor, né? E entender que é mais do que isso. É além de algo romântico ou algo sobre apego. Vai muito além disso, Max. E o que você acha que pode despertar numa pessoa para sua própria realidade, sua própria consciência? A dor. Uau. Só a dor. É muito raro você falar pra mim que alguém escolheu passar pela ruptura pelo amor. Ela tá dopada achando que aquilo é amor. Mas existe uma camada maior. Tem pessoas que estão ali, ó. Ah, mas eu acabei de comprar um carrinho, uma casinha, tá no inho. Confortávelzinho, entendeu? Pequenininho, tá gostosinho aqui. Acabei de sair do inho e agora tô no inho só. E aí a pessoa acha que aquilo é amor. De certa forma, é um estado de gratidão abençoado, válido. Mas, algum momento aquilo ali vai parar e ela vai precisar romper. E antes de romper vem o caos, entende? A ruptura vem no caos. O que é o caos? É a dor. É o enfrentamento com a sua dor, a sua sombra. Que é o ego, né? O ego domina a gente se a gente não tem a sabedoria de dar voz a ele, ouvir ele, pôr ele no lugar dele. Então é a dor. Maravilha. Tempo, a gente nem percebe o tempo passando, né? Papo maravilhoso. E fala pra gente um pouquinho da Rebeca de hoje. Depois de toda essa desconstrução, depois de toda essa vivência, de toda essa expansão de consciência, a Rebeca hoje, estado atual. Caramba, a Rebeca de hoje é gigante, cara. E ela já sabia desde lá de trás. Gigante em que sentido? Ela se conecta, ela entrega fácil, sabe? Esse profissionalismo, essa dedicação, isso vibra meu coração. Então, esse ambiente de estar no online, eu criei o Raízes da Alma, que nasceu das 5 feridas emocionais.
onde leva-se essa consciência para as pessoas e trata-se com hipnose em grupo. De lá veio o MCP, que é o método Caixa Preta, esse treinamento que eu faço de inteligência emocional com 2 dias. Arrasou. Veio depois disso. Então, isso foi trazendo a Rebeca, a missão nessa vida, a Rebeca. Então, a Rebeca de hoje, ela é muito grata, ela é muito gigante e ela sabe o valor dela. Tem muito ainda para aprender, mas assusta as pessoas quando eu falo assim, ó, eu sei. Eu sei. Maravilha. Nossa, você é isso. Aham, eu sei. Gratidão, eu sei. Isso assusta quem não tá nesse lugar. Então, essa é a Rebeca hoje. Maravilha, Rebeca. Para quem não sabe, a Rebeca ela tem um método, ela é criadora de um método, o método Caixa Preta, que é um método incrível. Eu acompanhei um pouquinho de longe, é claro, porque ela fez em outra cidade, ainda não fez aqui no Rio de Janeiro, né? Mas fala um pouquinho pra gente como surgiu o método Caixa Preta e pode dar algum spoilerzinho dele ou só para quem participa? Tá, vamos dar o gostinho? Tem que dar o gostinho, né? Senão não faz sentido. O que é o método Caixa Preta? Uma caixa preta remete ao avião, né? Onde guarda ali todas as memórias, o que acontece. E qual é a nossa caixa preta, Max? Nosso inconsciente. Nosso inconsciente estão guardadas todas as nossas memórias, mas a gente não precisa esperar o avião cair pra gente abrir. Então, eu levo a pessoa a achar esse caminho da sua própria chave, da sua caixa preta. E esses padrões, esse formato de vida que a pessoa leva atualmente, ela pode se expandir e alcançar o extraordinário. O extraordinário não é uma auto-performance que você vê as pessoas se matando hoje tem que provar uma auto-performance. Eu sou uma pessoa tranquila. Eu não tenho uma rotina maçante. Sair daquela frequência do excesso da academia. Vivo no estado de presença. Isso é uma auto-performance. Eu não quero hypar com a auto-performance. Eu preciso viver uma qualidade de vida. E eu mostro esse caminho da liberdade, a verdadeira liberdade dentro do método. Onde a pessoa sai de lá desbloqueada e com as próprias ferramentas dadas na mão dela para que ela aprenda a viver esse estado de presença e consciência. Sair da busca pelo outro, sempre fora, fora, fora. Ali é uma camada, uma apresentação. Ó, você é dono de si. Você tem tudo dentro. Aprenda o básico, o mínimo, para se desenvolver e ajudar em volta os que você tem. Então, a gente faz esse desbloqueio. E tudo isso veio da onde? Da minha própria experiência. Dos meus resultados, a minha trajetória de 2 anos, passando todos esses desafios e vivendo, sentindo. Então, em uma semana, eu consegui pôr tudo no papel. E, sim, todas as ferramentas que eu trabalho, todas, estão dentro desse método. Maravilha. E existe algum planejamento do método Caixa Preta aqui no Rio de Janeiro? Existe algum planejamento, Max? A gente conta ou não conta? Com certeza. O projeto é esse movimento. A gente está indo agora para o 2º treinamento, dia 13 e 14, lá em Machado novamente. A gente saiu de lá no 2º dia já com o pessoal pedindo o próximo. Quem foi no primeiro já tá pro próximo. Passou por uma mentoria comigo, tá? Saiu da MCP, entrou numa mentoria, viveu toda a mentoria, mais um desbloqueio e a galera já tá dentro de novo e já expandiu. Então, chegando lá, meu movimento agora é dar mais dessa ajustada na região e o próximo passo é chegar aqui para que a gente leve para onde for preciso. Tem muitos profissionais hoje que têm métodos nas capitais. O meu maior objetivo hoje é poder levar para as pessoas que não têm acesso ainda à capital. Interiores. Então, faz sentido para mim levar isso de forma que todo mundo pode. Todo mundo merece. Tem uma cidade em vista? Já. Com certeza. Já temos. Quer que eu fale? Claro. Pouso Alegre é a nossa próxima parada. Pouso Alegre. É um pouquinho distante. Não, é ao lado ali de Machado, mas já é mais centralizado. Fica próximo ao caminho para São Paulo. Já pega Extrema, Estiva, já é para esse lado. Mas eu ainda quero andar mais nesses lugares. Porque as capitais têm já mais acesso, então não há objeção. Tá próximo, gente. Vá. É essa a ideia, a gente levar para quem também acha muito distante da sua realidade e quebrar a crença dessa galera aí. Vamos trazer prosperidade para esse povo, vamos levar a riqueza. E qual a expectativa que a nossa audiência pode ter da Rebeca no dia 6 no Experience? Uau! Se um bate-papo assim a gente entrega tudo, imagina vestida a skin ali de ativadora, né? De mentora, palestrante. As expectativas são muito positivas, podem esperar algo muito grandioso, porque o meu servir, ele é gigante, eu não me poupo. Uma carona ali a gente já entrega muito, então num ambiente preparado, porque a equipe em si, a estrutura desse evento está extraordinária. Tô acompanhando de perto, Então, já venho me preparando, tanto é que, como eu comentei com você, postei no meu Instagram,
Passei agora mais uma vez por um processo de 3 dias de jejum, já me preparando, porque eu abro a minha mente para trazer mais conhecimento, mais sabedoria para estar presente lá para quem tiver. Então, estejam, que vai ser um diazão, né? Incrível, dia maravilhoso, né? É isso. Infelizmente, estamos caminhando para o final. A dor do final, a ruptura do... Mas é o próximo passo, ele é maior, tá vendo? Exatamente. Considerações finais. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os seus seguidores, sobretudo para quem está te esperando no dia 6, né? Existe uma expectativa. Sim, existe. E eu queria que essas considerações finais você falasse diretamente para a nossa audiência, né? Com certeza. Bom, acho que de um todo desse ambiente de expansão, a gente coloca tantas objeções, né? Uma falta de merecimento por coisas que são tão fáceis, acessíveis, e a gente se coloca naquele lugar de, eu não consigo, eu não posso, eu não vou. E tanto eu e o Max, posso falar isso com bastante autoridade, a gente trabalha tanto a nossa vida, abrir mão de tantas coisas e prazeres individuais para levar isso para o mundo, para as pessoas de várias formas, tanto da maneira como ele hoje com a Experience, quanto eu com o método, entre outras coisas. Então, se sintam merecedores, atravessem essa capa de pequeno, de miudinho, lembrem-se da grandiosidade que você é e para que você veio, e busquem essas ambiências, estejam presentes, porque nós estamos aqui fazendo um trabalho muito bem feito para poder receber todos vocês. Sintam-se merecedores desse extraordinário e sentem mesas como essa, nessa ambiência forte, não é mesmo? Maravilha. Para finalizar, a última pergunta, Rebeca. Vamos. Falamos muito sobre ambiente, importância de ambiente, importante de estar nas mesas certas. Você contou um pouquinho de parte, na verdade, né, de todas as suas experiências. Você, sem dúvida nenhuma, se fez presente fisicamente em ambientes diversos. Sim. E acredito que você tem autoridade e propriedade para falar sobre o poder do ambiente. Uau. O que o ambiente representa para você hoje? Foi exatamente o que eu vim buscar. O ambiente é a transformação. Ponto. Porque não tem como você acessar camadas a mais se você não está presente. Não vai chegar na sua porta. Você se move e vai até ambiências assim, expansivas. Ela é a ponte para a sua própria liberdade. Se você acha que é dinheiro, se você acha que é relacionamento, não importa o que você acha. Ela é a camada da prosperidade interna. Então, a ambiência, ela é a ponte para que você mude de realidade. Maravilha, um prazer te receber, Rebeca. Aguardamos ansiosamente a sua presença no palco dia 6. Eu tenho certeza que depois desse bate-papo as expectativas só aumentaram. E gratidão. Muito obrigado. Te agradeço. Deus te abençoe imensamente pelo convite. Estaremos juntíssimos lá no dia 6, fazendo mais. Maravilha. Essa foi mais uma edição do Experience Cast com essa amiga muito querida, Rebeca. Acredito que tenha sido um transbordo. Eu costumo dizer, ela é uma enciclopédia humana, é muita informação, é muito conteúdo. Acompanhem, curtam, comentem, mande para os seus amigos. Eu acredito que seja uma conversa de crescimento, né, de desenvolvimento. Eu falo muito sobre ambiente. E quando eu falo de ambiente, não são só ambientes físicos. Existem ambientes digitais, ambientes de forma geral. E esse aqui é um ambiente de desenvolvimento. Então, curtam, comentem, enviam para alguém, assim o YouTube ele vai entender que esse conteúdo ele é relevante e vai entregar para mais pessoas. Papai do Céu nos abençoe, fiquem aí na expectativa para mais uma edição do Experience Cast. Isso, demais. Extraordinário, querido, muito bom.